Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, o evangelista Wellington Ramos, convidando você a inscrever-se na nossa página no YouTube, a compartilhar os nossos vídeos, a enviar a solicitação de amizade na nossa página no Face, nosso canal no YouTube, nossa página no Face. Eu estarei lhe aceitando como amigo, para que você seja instruído pelas instruções da palavra de Deus levada a você pelo evangelista Wellington Ramos, instruções que dá entendimento, crescimento, que vai lhe dar conhecimento para ser livre das falsas doutrinas, dos falsos mestres, das heresias, e você ser prudente se mantendo na palavra de Deus. Instruções que edificam e dão crescimento, instruções do evangelista Wellington Ramos. E desde já eu quero agora levar para você uma orientação maravilhosa. Orientação essa que o apóstolo Paulo levou aos Efésios, no capítulo 6, onde Paulo ele faz uma simbologia, da nossa luta espiritual com uma batalha neste mundo aqui. Paulo fala da armadura de Deus, Ele faz uma simbologia de uma armadura, dos itens que nós precisamos para estar no combate espiritual. Que o nosso combate não é carnal, não é com pessoas. Paulo diz isso. E nós precisamos estar equipados, porque um soldado, quando ele vai para uma batalha, para uma guerra, ele vai guerrear, ele não pode ir sem os itens de segurança, sem os itens necessários, os instrumentos adequados para uma batalha. Se ele for sem isso, ele não consegue muito tempo nessa batalha, ele vai ser vencido, ele não vai ter como vencer e como durar muito nessa batalha. É preciso ter os equipamentos, os aparelhamentos, os itens que nos dá a capacidade de guerrear e vencer as batalhas desta vida no lado espiritual. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz assim aos irmãos, vou ler para vocês aqui. Ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Primeira coisa, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E ele continua levando a instrução. Ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Toda a armadura. Então quer dizer que há vários itens, essa armadura de Deus. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O objetivo de se revestir das armaduras de Deus é para que nós estejamos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Astuta são ciladas, são inteligentes. Ciladas são armadilhas que ele arma para a gente. Armadilhas inteligentes. Astutas ciladas do diabo. As ciladas são isso. As armadilhas que ele coloca para nós. E são armadilhas inteligentes que nós não podemos se desviar delas se não estiver equipado com as armaduras de Deus, fortalecendo no Senhor. E eu quero continuar levando para você essa orientação no versículo 12. Ele diz: porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Observe que há uma grande quantidade de inimigos espirituais que nós precisamos estar firme para combater. O apóstolo Paulo disse que a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, porém não é contra as pessoas. E o diabo tem conseguido isso na vida de muitos irmãos que têm lutado contra si mesmo, um combatendo contra o outro. Infelizmente a verdade é essa, dentro da igreja. Porque não estão vigiando, estão desprovidos das armaduras de Deus, estão fazendo a batalha de Satanás e não a de Deus. Porque a nossa luta não é contra os irmãos, não é contra as pessoas, não é contra ninguém, é contra Satanás, com suas potestades de demônios, legiões de espíritos malignos, enganadores, hostes de espírito da perversidade, destruindo o ser humano. Espíritos enganadores levantando homens
com doutrinas malditas, anátemas, para desviar o povo da palavra de Deus. E esses homens não estão lá no mundo, não, estão dentro das igrejas evangélicas, nos púlpitos, ensinando o povo, infelizmente, o povo dizendo amém, amém e amém. Por não estar preparado para a batalha, por não estar se revestindo do poder de Deus. E ele continua dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Você tem que resistir e estar firme. Tomai toda a armadura de Deus. E ele começa a dizer aqui agora. É por isso que tem muita gente já vencida por Satanás, porque está desprovido das armaduras de Deus. Acha que vai vencer o diabo com muito grito, com muito falatório. Acha que pode vencer Satanás dando glória, né? Falando glória, glória, glória. Acham que pode vencer o diabo cantando hinos. Mas para vencer Satanás, as investidas dele estar firme na presença de Deus, você precisa da armadura de Deus. Das armaduras de Deus. Então, ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firme no Senhor. Versículo 13. No versículo 14, Paulo diz assim: estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Você pode levar lapada, pode ser rejeitado, pode sofrer o que for, mas os seus lombos estão cingidos com a verdade. Você estando na palavra, você estando na verdade, que é a palavra de Deus, vem tudo contra você, mas você vai estar firme e forte para suportar e permanecer de pé. Amém? Cingido com a verdade, com a palavra. Tem muita gente que está cingido com a religião, com o que acha, com o que entende, e não vai suportar, vai se decepcionar. Cingido com a verdade e vestida a couraça da justiça. Andar nela, andar na verdade. A justiça é a verdade, é a palavra. E ele diz aqui, no versículo 15: e calçados os pés na pregação do evangelho da paz. Os teus pés têm que estar calçados com o evangelho da paz. É o evangelho de Cristo, não é esse evangelho que as igrejas pregam aí. É o evangelho da paz, essa paz com Deus. Não é o evangelho da satisfação humana. Não é o evangelho da prosperidade humana. É o evangelho da paz, da comunhão, do perdão, da reconciliação, do homem com Deus. É esse o evangelho que você tem que estar vestido, que você tem que estar andando por ele, levando ele às pessoas. Não é o evangelho da prosperidade, da satisfação do homem. E ele continua dizendo, versículo 14: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomando sobretudo o escudo da fé. É o escudo, meu irmão, que livra você das setas de Satanás, dos dardos inflamáveis de Satanás, quando vem até você para lhe trazer investidas malignas no seu coração e na sua mente. O escudo da fé, a fé na palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, tem fé nela, Satanás vem com mentira, vem com desejo, vem com investida, e você resiste a tudo, porque você está com o escudo, que é a palavra. A palavra é escudo, a palavra, ela é a couraça da verdade. E ele continua dizendo, tem muita gente que não consegue resistir às tentações, os maus pensamentos, as investidas do diabo, a mentira, a falsa doutrina, porque não tem a palavra, não tem o escudo da fé, que é a palavra. A sua fé não está na palavra, a sua fé está no conceito religioso, no que ele acha, no que ele entende, na filosofia dos homens. Aleluia, meu irmão! O escudo da fé, que é a palavra de Deus, que vai fazer você ser livre dos dardos inflamáveis do maligno. Glória! Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. E no versículo 17, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai o capacete da salvação. Que capacete é esse?
É a tua mente estar guardada com a salvação de Deus e não abrir mão disso. Venha desejo, venha o que vier na tua mente, mas estás guardado na salvação, crendo nessa salvação, firme nessa salvação, sabendo que essa salvação não é uma mentira, não é uma filosofia, não é uma fábula, não é mitologia, mas é a verdade de Deus. A salvação é real, que Deus nos promete. Então guarda essa salvação. É o capacete, como diz aqui, tomando também o capacete da salvação, crendo nela. Coloca essa salvação para revestir a tua mente, e tua atenção está voltada nessa salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você pode ter tudo isso se você estiver numa batalha sem a arma, que é um objeto de defesa e de ataque. Você pode ter escudo, capacete, você pode ter couraça, pode ter tudo, mas sem o instrumento principal de ataque e defesa, que é a espada, você vai perder, você vai ser derrotado. E a espada, que é o instrumento de defesa e ataque que nós temos que ter na mão, é a palavra de Deus. Foi com a palavra que Jesus venceu Satanás. Foi com a palavra que Satanás derrubou Adão. Porque Adão não guardou a palavra, não usou a palavra. Foi derrotado porque não deu ouvido à palavra de Deus. E Satanás, usando a palavra distorcida, derrubou Adão. E quando ele quis usar a palavra distorcida para derrubar Jesus, ele foi vencido, porque Jesus usou a palavra para vencer a distorção, a heresia, o falso ensino, a falsa doutrina. Tem muita gente hoje sendo vencida por Satanás dentro das igrejas, porque Satanás tem levantado falsos mestres, falsos líderes, para levar a palavra distorcida para derrubar muitos que estão caídos dentro da igreja. Portanto, capacete da salvação, a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Use isso. Olha aqui a orientação. Leia aí, irmão. Leia a Bíblia, irmão. Não fique preso no que o homem diz, na revelação do homem, no que o homem está dizendo, desses profetas, não. Fique preso na palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Jesus Cristo nesta hora esteja dando a você a alegria do entendimento da sua palavra, que você passa a entender agora. Leia, meu irmão. Leia Efésios, leia Coríntios, leia Mateus, leia João, leia Lucas, leia Marcos, leia Apocalipse, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, porque é nela que você vai conhecer a verdade e ser liberto. É por ela que você está firme, firmado na rocha. Cuidado. O apóstolo Paulo usa aqui, no tempo medieval, a armadura dos homens era o quê? Era a espada. Não tinha arma ainda, não tinha revólver, não tinha metralhadora. Era a espada. Então Paulo está dizendo, usa a arma para vencer o inimigo, que é a espada do Espírito, que é a metralhadora do Espírito, que é a ponto 45 do Espírito, que é a ponto 50 do Espírito, que é a palavra de Deus, com o qual você vai destruir Satanás com os seus demônios, usando a verdade que liberta, usando a palavra para se proteger, para se revestir, para combater, para vencer, para libertar vidas que estão presas no reino das trevas. Você usa a metralhadora do Espírito, usa o escudo da fé, usa o capacete da salvação, calça os pés com a pregação do Evangelho, e você vai avançando e vencendo em Cristo Jesus, porque você está vestido com a couraça da justiça, com a armadura de Deus. Amém? Evangelista Wellington Ramos. Inscreva-se no meu canal no YouTube, na minha página no Face, e seja abençoado com as instruções do Evangelista Wellington Ramos, abençoando a tua vida em nome de Jesus. Amém.